Começa agora, Mundial e você. Dicas, entrevistas, prestação de serviços e muito mais. Mundial e você. Um programa todo seu. Com Samira Chaine. Bom dia, estamos de volta, Mundial, e você chegando aqui, praticamente abrindo a programação da Vibe Mundial aqui no nosso final de semana mais friozinho, não é? Estou recebendo aqui hoje eles que são do sábado, tá? Eles estão habituados a vir para a rádio no sábado, hoje veio mais cedinho. Eliane Bin, Edgar Bin, bem-vindos. Isso. Obrigado. Sobrenome tão sonoro, né? Bin. Gratidão, Samira, viu? É sempre um prazer, uma honra estar aqui, né, no seu programa. E essa rádio que eu amo, né? Não escondo de ninguém isso. Não, e obrigada por ter aceito tão rapidamente, né? Mandei mensagem, respondeu assim imediatamente. Imperdível, Samira. A gente vai, te dá um jeito. Não, mexe na agenda e vem, um horário bom, né? Estou aqui recebendo esses comunicadores, profissionais da mais alta categoria na área de psicanálise, terapias holísticas. Hipnoterapia, constelação, né? A psicanálise sistêmica que a gente fala, que, né? É o todo. Não dá para analisar só uma parte, né? Do ser humano. Somos então, todo. Isso. E aí vai, a gente tem várias abordagens, PNL, tem tanta coisa. Começaram aqui com barras, né? Barras de axis. As barras. Você lembra, né? Muito tempo. Lembro. Faz tempo. Quantos anos já? E foi perto da pandemia. E olha que a gente foi assim... Um pouco antes? Foi um pouco antes da pandemia. E o ano da pandemia nós ficamos o ano todo assim firmes. A gente saía tudo vazio, deserto. Vinha fazer programa ao vivo? Vinha fazer programa ao vivo, sabe? Demais. Que é o momento que o pessoal precisava de um apoio mesmo, né? Então, tomava a bronca dos ouvintes, que a gente estava muito perto. Ah, é verdade, lembrei disso. Jean, mas é casal. Pois é. O Jean falava, estão ligando aqui, falando que vocês estão muito perto, que é para se afastar. Eu falei, mas eu moro com ele, eu durmo com ele. Dorme junto. Casal, tudo bem, né? Fazer o quê? O que a gente vai fazer? O período de barras foi muito legal, assim, o Axis Consciousness trouxe muita consciência, né? Muita consciência nisso pra gente. É algo incrível. Mas aí, sabe, uma coisa vai puxando outra, e cada vez mais a gente está nessa pegada percebendo que não é uma coisa, é um integral, é tudo, né? Uma coisa leva a outra, está tudo conectado, né? Então, o Axis fala muita coisa que há milênios a filosofia fala, né? As culturas, né? Culturas religiosas, espirituais, já falam desde filosofia, muita coisa. Exatamente. Tá tudo e eles deram conectado. uma embalagem, né, muito bem, empacotaram muito bem aquilo e entregaram como na forma de uma técnica diferente, que é eficaz, que dá resultado. Funciona bem. Mas que não é propriamente uma coisa inovadora, né? Só um Não jeito diferente isso, de né? falar. Que legal falar isso, né? Porque ainda tem uma romantização em cima de todas essas técnicas que são muito específicas, sendo que o integrativo trabalha com todas. Com tudo, né? Não é? Na cultura ocidental, expansão de consciência se fala desde os gregos. Então. Desde a Grécia Antiga, né? Na oriental, ainda mais antigo. O que será que deu esse boom agora? Vocês que estão estudando tanto expansão. E se você pensar na época de Jesus, o que Jesus veio fazer aqui era exatamente isso. Foi esse propósito. Era alertar a gente para esse despertar, que é uma reconexão com a sua centelha divina, que a gente acabou se desconectando ao longo da história da humanidade. Amiga, tem mais de 2000 anos e a turma ainda está desconectada. Está desconectada. E por que agora? Com todo o exemplo dele, aí a gente ainda está patinando nisso. Né? E é uma história de sucesso. Falar de Jesus é uma história de sucesso, porque são mais de 2000 anos nós falando da mesma... Exato. Né? E por que deu agora, né? Parece que se fala muito mais. Porque, assim, na minha percepção, Jesus estava falando exatamente para nós, assim, desse século em diante. É uma coisa assim que tá cada vez mais as pessoas estão percebendo padrões, paradigmas que não servem mais. Tá aquela coisa de, puxa, né, o meu emprego, o meu trabalho, parece que não me representa mais. O que está acontecendo? Só que, infelizmente, muitas pessoas que estão tendo esse chamado
acham que estão depressivas, que estão com problemas. Nunca se falou, é um nunca se chamado. falou tanto em burnout como nos tempos atuais. Sim, e Então, sempre existiu com outro nome. Isso. nome. E o que é exatamente? Para quê? Né? Que a gente fala, toda doença, todo incômodo, seja físico, emocional, é um chamado para algo maior. Né? Então, por que as pessoas hoje estão falando, tá tendo burnout aí, né? Direto? Conversa, cada 10 que conversa, né? 7 ou 8 estão com problema. Né? Então, será que é tão importante o trabalho material, né? A gente sabe, estamos no mundo material, físico, né? O dinheiro, as contas não param de chegar e está tudo bem. Só que o peso que a gente dá para isso, os valores que a gente dá para isso, e negligencia o todo, né? Sim. Negligencia o espiritual. Espiritual, Que emocional. no final das contas é o que importa, porque o material está a serviço do espiritual. A gente viveu um século inteiro, né? Muito material. Sim. Não foi? Acho que se a gente falar mais de um século até, né? A partir da Revolução Industrial, tudo muito matéria, matéria, dinheiro, dinheiro, fazer, muita produção e pouco espiritual. Isso. Que era Porque o isso propósito é um de saco muitos, sem né? fundo, Naquela né? época era isso. E é um saco sem fundo, né, Samir? Porque assim, o material nunca dá conta, né? Não, mais. Sempre haverá uma necessidade nova. Mas isso É também, mesmo. mas isso tem um porquê, né? Eu estou falando, desde aquela época, mas havia um propósito, né? Interesses políticos, religiosos e tudo mais por trás disso, né? Então, hoje é aquela política de vender o medo, né? Divulgar o medo para vender segurança. Então, E é o que tem ocorrido. e é isso. Então, assim, o tempo todo, né? Tem que trabalhar, tem que pagar, tem que não sei o quê. E aí é um celular novo que lança. Agora você tem que ter esse celular, né? Então, você vai estar fora do seu grupo, não sei o quê. Então, você vai lá e compra o celular. E aí, nunca satisfaz algo, está sempre buscando. Mas isso é um refúgio também para não olhar Total. É uma fuga. para si, né? Total. Não é essa fuga, né? Quem que é psicanalista? Que os dois, né? Os dois. Mas acaba sendo uma fuga, né, Sim. Edgar? Sim, Porque é uma eu fuga. não quero olhar para a situação, então eu vou atrás de um telefone novo, Sim. eu vou atrás de um carro novo. E que não dá conta, né? Porque existe um conceito que o comércio, a indústria se apropriou muito bem, que é o conceito do amor platônico, né? Que é o que Platão definia como sendo eros, né? Eros significa desejo. Então, o desejo existe porque existe a falta. Então, enquanto falta, eu desejo. Quando eu tenho, eu não desejo mais, porque não falta mais. E nessa lógica, o comércio, a indústria começou a trabalhar a comunicação dos seus produtos, despertando sempre o desejo das pessoas. E as pessoas vão atrás desses produtos para não olhar para dentro, para não se reconectar com a sua espiritualidade, com o seu eu superior, com aquilo que de fato vai preenchê-las, né? E após anos 70, 80, isso deu um boom, né? Deu um boom. Porque a publicidade também cresceu. Também cresceu, mudou-se o conceito, né? Porque antigamente, você vai lembrar, havia uma palavra que era produtos duráveis. Né? Qual que é o conceito de produto durável hoje? Não existe, né? Porque hoje tudo é descartável, né? A ideia do descartável, a gente estava conversando essa semana sobre isso, né? A atual geração não entende muito a cabeça, né, das pessoas da nossa idade trás, e dos né? nossos pais, que meu pai, por exemplo, ele comprava uma geladeira e não passava nem de longe na cabeça dele ter uma segunda geladeira ao longo da vida. Era aquela e acabou. Né? Hoje em dia você compra uma geladeira e a geladeira muda de moda. Você fala, não, peraí, mas a minha geladeira tem o freezer em cima, mas as novas agora tem o freezer embaixo. Então eu quero. Aí é o desejo. Desejo. E aí, enquanto eu não satisfaço o meu desejo, eu não estou feliz. Que frustração. Só que aí eu satisfaço e ainda assim continuo infeliz. Aí vai buscar outro objeto, né? Que é a base da psicanálise. A gente está sempre buscando o objeto que vai realizar o nosso desejo. A psicanálise trabalha muito com perguntas também? Sim, porque trabalha com o também. inconsciente, né? E o analista, ele numa sessão, ele vai percebendo na sua fala algo do inconsciente e a pessoa não percebe. Né? Então, o analista exatamente faz esse serviço, esse trabalho de ver. Por exemplo, a pessoa fala, não, mas eu não sou assim. E aí, em seguida, ele dá um exemplo que ele reagiu exatamente do jeito que ele falou que ele não é assim.
Então, né, a pessoa acaba projetando, né? Aí quando você aponta e explica, dificilmente e aí aceita, né? a pessoa projeta. Às vezes reage, Às vezes reage, né? às vezes não acata, Não às vezes não reflete, aceita. depende muito, Muito né? enraizado. E a tem pessoa é alguns casos que interessante falar isso porque a pessoa projeta tanto no outro como em objetos. Em objetos? Objetos, exatamente isso que a gente está falando, né? De ter. Uhum. Então, assim, o problema é eu tenho que ter minha casa, né? A casa própria é o sonho de muitas pessoas. Então, o problema não é a casa, né? Então, assim, esse desejo que a pessoa tem desesperado, né? Assim, eu não posso morrer sem ter a minha casa própria. Você vai ver, tá lá no inconsciente. O que essa pessoa ouvia quando era criança, dos pais. Tipo, você vai ser alguém, só vai ser alguém se você tiver uma casa um dia. E houve um tempo Né? onde isso era muito colocado dentro das casas, né? Sim, Então, muito. assim, e a gente começa a reproduzir esses padrões inconscientes que foram colocados lá na nossa mente na infância. Não, lógico, não de modo, como se fala, Proposital, né? proposital, intencional, né? Os nossos pais, né? Alguns não, mas a maioria sempre faz o melhor por nós, né? Óbvio. Só que eles falham também, porque eles também aprenderam de outra forma, né? E acabam colocando essas limitações, essas crenças que a gente não sabe por quê. Mas por que eu tenho esse desespero por ter a minha casa própria, né? Então, você vai ver que é um desejo que não é legítimo, não é do ser, é algo que foi implantado. É do sistema, Do como sistema. dizem, né? Uhum. Quando a gente fala de gerações, além da matéria, tem muita diferença o comportamento das gerações. Hoje a moçada, ela já pensa diferente, né? Até quando vocês atendem adolescentes? Menos do que adultos, mas atendemos. Né? E é interessante que o comportamento deles é diferente com transformações que a nossa geração foi Sim, fazendo, né? Dos bens duráveis, por exemplo. Apesar da gente CLT atender e empreendedorismo. CLT, dirigir. Dirigir. no nosso- a gente não atende tanto, né, jovens assim, mas tem a Bárbara, que é psicóloga, Sim. e a área dela Sim. é infanto-juvenil. Então, a gente sabe muito desse contato. E o que eu percebo hoje, depois você pode até falar da sua percepção, os jovens, aliás, os espíritos que estão encarnando, né, já estão vindo com uma consciência muito além da nossa, com relação a tudo isso, a espiritualidade mesmo, né? Então, tem jovens que buscam, a família às vezes não tem nada de espiritualidade e o jovem começa a interessar. Né? A gente trabalha numa casa espírita e a gente percebe isso. A gente vê jovens chegando lá, eu faço atendimento fraterno, a pessoa chega e fala, não sei, me deu vontade de vir, não estou muito legal. Então, eu percebo esse movimento natural deles indo atrás de algo a mais, né? Talvez até para preencher esse vazio, que Pois muitos estão nesse vazio. Que é uma geração mais espiritualizada, vamos dizer assim. Às vezes não está no momento, mas acaba tendo um despertar. E isso está na raiz de uma certa intolerância com o material. Então, por exemplo, o caso do dirigir. Né? Hoje em dia você pega, na minha geração, o sonho era completar 18 anos para quê? Tirar carta. Tirar carta. Olha, até abrimos um Não é? sorriso. Então, vai ver essa molecada hoje em dia. Se Não você fizer tiram. 18 anos, Não querem. para que carta? Eu não quero dirigir, eu Eu não vou quero de ter carro. Uber. Chama Chama Uber. aplicativo. Então, Muito mais fácil. aí a gente associa isso à ideia do comodismo, né? É mais fácil alguém dirigir para mim do que eu ter que aprender a dirigir, né, e tal. Mas, Mas tem também a ideia de que ter um carro significa um monte de coisa que ele não quer assumir. Como, por exemplo, contribuir para a poluição do planeta, como, por exemplo, assumir um compromisso financeiro de manutenção de algo que ele poderia direcionar esse investimento para outra coisa que lhe satisfaz mais. Tem um monte de coisa acontecendo ali, mas a gente olha sempre, né, aquele olhar julgador de falar, preguiçoso. preguiçoso. há Não muita quer. crítica, né, Sim. para o adolescente, para o jovem de Mas hoje. o jovem, eu acho que eles percebem coisas assim muito mais Muito. que nós, sabe? Exatamente, dando sentido, né? Para que eu vou assumir uma coisa que eu só posso... E a intolerância, inclusive, com o sistema. Então, por exemplo, o meio corporativo. Né? Você pode conversar com o executivo o que você quiser. Os caras arrepiam os cabelos quando pensam em ter um estagiário. Por Tá quê? nesse ponto. Porque o estagiário ele vai chegar com críticas ao sistema. Ele vai, né, ele está se propondo a estar participando de uma organização e ele está colocando em xeque muito da lógica daquela organização. Coisa que alguém que está lá há muito tempo não faz. É verdade. Isso incomoda. E esse é o E movimento... eles não ficam. Não ficam. Eles não... Eles, a muitos, gente tem né? Muitos pesquisas. não, mas muitos não suportam ficar.
Tem pesquisas que demonstram isso já, né? Isso. Não está feliz, pede demissão e procura E outro. isso já é sinal que está sendo construído um novo mundo. É esse novo com esse mundo. pessoal, Sim. né, com essas novas pessoas. É uma nova consciência. É um novo Só paradigma. de pensar na isso. sustentabilidade e na economia circular, não é? Sim. É uma nova consciência. Hoje, quantos jovens estão no YouTube, assim, ganhando milhões aí, começaram acreditando no trabalho deles, pesquisando, estudando, e não deixa de ser um negócio, não deixa de ser uma empresa para eles, né? E pode ser que daqui a pouco esse negócio mude, não exista da forma que tem, mas eles aprenderam ali a Isso. empreender e vão empreender de outras formas. Sim. Eu acho que é um novo olhar mesmo para uma construção de um novo mundo. Tem um há um livro, tempo né, atrás, do Eckhart Tolle. Isso, um novo mundo. esse livro Despertar é de um novo fantástico, mundo. né? Maravilhoso. eu recentemente vi uma entrevista de um rapaz, também devia ter 19, 20 anos. Ele tinha uma empresa, né? Do meio digital, que é o mais comum, né, para essa molecada de hoje. E ele dizia que uma das coisas que ele falava para a equipe dele, né, para os funcionários dele, é a seguinte frase: ame errar. Ame errar. Ame errar. Esse é um grande problema. Sabe, assim, é uma desconstrução da ideia, né? Porque a gente não admite o erro, de jeito nenhum. Para a gente, o erro é uma ofensa, né? É admitir incompetência. E ele dizia exatamente o contrário. Ele falou, ame errar. Porque quanto mais você errar, mais você aprende, mais preparado você fica. Então, Errou, com você 20 vai consertar, então, você vai fazer com 20 melhor. anos? Como assim? Com 20 Com anos. Mas 20 nem anos, sempre esse é tipo de fácil visão. desconstruir isso. Exatamente como eu falei do inconsciente. Porque ele está inserido lá. numa Então, assim, família se eu sou- que pensa diferente. Se eu tenho perfeccionismo na minha vida, no meu profissional, tem coisa ali que, né, na infância te fez, né, aquela coisa. Você só é amado quando você faz uma coisa legal, quando você faz uma coisa, entre aspas, certa. Passamos séculos. Certas para, né, na visão dos pais. E a criança introjeta aquilo e ela tem essa necessidade de, não pode, eu tenho que fazer sempre perfeito o tempo todo. Né? É a preocupação com a imagem, o que vão falar. Então, tudo está lá no inconsciente. E os medos que foram criados, né? Muitos. Vocês estão falando, eu estou lembrando de algumas séries, novelas, principalmente as novelas turcas, Sim. né? Que tem muito dessa questão da cultura mesmo, né? Do machismo, do pai mesmo, a filha casando, ela é de outra família, mas tem um empoderamento, né? Ele tem poder sobre ela. Porém, a gente vê que tem uma mudança, o Brasil ele é aberto, porém há controvérsias. Tá. Não é? E olha, o Brasil é bem machista, viu? Não é? A gente tem a ilusão e tem vários Brasis no Brasil. Exatamente. Né? Esse é o ponto. E a gente não pode pegar e só Uma falar, nós bolha, estamos né? em São Paulo, estamos numa bolha. Pois é. Exato. Então, vai lá para o Nordeste, vai ver qual a importância, como que a mulher é tratada, né? Como que um jovem é tratado. Isso é bem Nós diferente. aqui, né, nesse estúdio, e quem está nos ouvindo, faz parte de uma bolha. Principalmente porque, né, se está ouvindo é Se porque tá- tem uma mente Exato. Então, além do tempo. Além do tempo, uma mente aberta tempo. para ouvir a vibe mundial, tem que ter uma mente expandida. mas a mente além do curioso. tempo de verdade é aquela que admite o contraditório, Que que legal. sabe acatar uma opinião divergente e refletir se aquilo faz sentido para ela ou não, sem crítica, sem julgamento, sem rompimento, sem a cultura do cancelamento, que está muito comum. E aí, isso aí é legal a gente falar, porque é o seguinte, a gente fala muito de pontos de vista, né? E todo ponto de vista vai limitar a sua vida. Porque assim, que nem o Diego está falando, por que a gente não aceita algo novo? Que a gente já tem uma ideia sobre aquilo que a gente aprendeu lá atrás. Então, assim, toda ideia que a gente já tem, já foi construída. Vem de algum lugar, tem uma origem. E se houver, né, ideias que a gente não imagina, que pode ser transformadora. Então, quando a gente, pelo menos, o que você está me falando não faz muito sentido, mas eu quero ouvir o que você está falando. É uma tolerância. Pode ser que daqui a um tempo, aquilo, puxa, alguém me falou tal coisa que hoje faz sentido. Então, hoje você começa a perceber. Agora, aquela pessoa que se fecha, né? Levanta, assim, muralhas e fala, não, a minha opinião é isso, né? Sempre foi assim, não vai mudar. Se a pessoa está bloqueada, ela está limitada. E aí, dificilmente, é lógico, eu acredito muito que o ser espiritual, ele vai continuar expandindo sempre. Mas tem alguns que ficam estagnados. Fica, né? Por isso que é importante Isso. essa mente mais aberta, não é? Para poder ouvir o outro e tá bom, é Tá a tua bom. opinião, não é a minha hoje. Isso. Amanhã pode ser. Mas está aberto, exato, para perceber outras coisas.
Porque a gente só tem uma ideia, por exemplo, sei lá, esse microfone só existe porque alguém um dia teve uma ideia e colocou o nome de microfone. Sim. Mas vai, sei lá, vai para Marte, chega lá, tem, né, os nossos colegas, aí fala assim, não, o que é microfone? Não sei. Eles não têm ideia. Ou outro lugar Né? tem alguma coisa. Nossa, vocês ainda usam microfone? Pois é, então assim... Pra que microfone? Exato. Então, assim, a nossa mente, ela é capaz de criar qualquer coisa. Mas criar coisas que a gente não conhece. E aí que está o segredo. É verdade. Né? Conhecer coisas que a E gente se não você se imagina. prende a O quê? um ponto de vista, você não se permite ir para o desconhecido. Pra que Você ler fica tanto, só- por Que a fi- exemplo, não que é? a física Se eu tô quântica- só naquele ponto de vista. O que a física quântica fala do campo de infinitas possibilidades. É isso. Então, assim, Existem infinitas possibilidades. é a cada, sei lá, milionésimo de segundo. Qual era a possibilidade de vocês estarem comigo aqui hoje? Uma em Então, 150, talvez? até- 150 Não, comunicadores. Até ontem, É um exemplo. até Isso. anteontem era zero, Não porque é? o convite não existia. Não é Exato. verdade? Então, eu acho que é um bom exemplo, É um né? bom Pra todo exemplo mundo entender. e é legal também a expectativa. A expectativa quebra qualquer sonho nosso. Não tem expectativa. É, Porque vamos supor, se eu tivesse falado assim, ai, será que essa menina vai me ligar? Será que essa menina faz vai... tempo Puxa, que ela faz não tempo me que não vai. chama. Aí não acontece, vai bloqueando. Então, muitas vezes eu falo, puxa, eu estou fazendo, né, visualizações, lei da atração, e não acontece. Não acontece porque você está pondo expectativa. Então, O assim, desprendimento faz acontecer. né? Então, assim, já é seu, deixa fluir, segue o fluxo da vida, aceite tudo, né? A gente fala muito disso no programa. Não importa, não existe desgraça no mundo que você não... Aceite. Você não precisa ser conivente, mas aceite que é assim. Às Que vezes existe a um propósito maior. Eu vejo pessoas, né, que se envolvem demais com as guerras, se envolvem Isso. demais com a política, Isso. mas não tá no dia a dia daquela Sim. pessoa, né? Então ela tá ela tá gastando uma energia com algo e não criando para si. Isso. Não é? E assim, não tô falando que tá certo, que tá errado, não. nada disso, mas é opção. É opção. E se está acontecendo guerra, né, todas essas coisas que a gente vê na política aí, existe um propósito. Isso aí tudo é uma... Como se fala, tá limpando muita coisa. Então, assim, a gente não sabe, até pensar na questão sistêmica, Uma grande né? limpeza. Tudo é um envolvimento com o outro e tudo tem um propósito, que eu falo que é a perfeição divina. Então, assim, o errado é o errado na sua perfeição divina. Ele está sendo Bonito errado isso. na perfeição divina dele. Né? Então, tudo é perfeição divina. Se Deus é soberanamente justo e bom, né, a ideia da divindade tem esses atributos, então tudo que acontece tem na sua essência a bondade e a justiça dele. Sim, a gente tem Aceitemos uma visão essa ainda bondade. muito curta, né? A gente se vê muito focado. Então, para a gente tem que ser tudo, né, imediato, né, agora. E não é assim que o universo trabalha, né? Não, Deus e não funciona assim. E se a gente fala de religiosidade, é só o que está escrito, é só o que é Sim. divino, Pois só... é. mas assim, não temos comprovação de nada, sabemos o que sentimos. E a interpretação, principalmente, né, para os cristãos do Evangelho, ela é muito enviesada. Quem estuda o Evangelho, em geral, não se abre para uma leitura mais profunda, mais no simbólico do que apresenta, né, o Evangelho em termos de ensinamento, que é muito mais rico do que o sentido literal, que é no que as pessoas normalmente se apegam. Né? Uma Então, frase, uma versículo, frase. tem várias interpretações. A própria Bíblia, né, que é a católica, assim, foi escrita por alguém. Então, teve os pontos de vista de alguém. E anos depois, né? Então, isso, né? Sim, E aquilo que a gente séculos não... depois. Séculos, né? Pois é, e aquilo que não está escrito na Bíblia, quer dizer que não existe, se a não está na Bíblia, né? Não houve, né? Não houveram outros escritos, né? Que talvez, né? Que a gente sabe que foram escondidos, tudo que não é para ser revelado. Por quê? Porque tem coisas ali que a gente nem imagina que é possível, né? Talvez fosse difícil de digerir, de compreender Isso. hoje. E aos pouquinhos Quantos tá. evangelhos Em existem função disso do tudo, interesse, né? Em função do interesse. é. Tem a Bíblia, né? É. Tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o que está falando mais Não, é o do... que a gente está falando são dos textos antigos, canônicos né? mesmo, né? Então você tem os evangelhos canônicos, que são aqueles que foram admitidos para compor a Bíblia, Tá. e tem os apócrifos, que ficaram de fora. Por que ficaram de fora? Porque alguém Tem algum interesse, né? fez a curadoria. Deve estar lá escondido na Então, e biblioteca aí do escreve, Vaticano. e assim é com na televisão, tudo. Eles passam o que querem que a gente saiba. Ah, sim. Ou, né, ou aquilo que a gente falou, que é colocar medo, né, para vender alguma coisa, né?
Mas historiadores que tiveram acesso aos textos apócrifos dizem que muita coisa poderia estar compondo a Bíblia que não foi. Mas o que foi está ok. E é nisso que a gente... E o que está ali é bom. Então, o que está presente no Evangelho, principalmente, né, no Novo Testamento, que é a história de Jesus, é ali que a gente deve se apegar, porque ali tem muita coisa importante e boa que está sendo interpretada de uma forma rasa. Né? Por isso tem que ouvir o programa deles aqui todo sábado. Hoje hoje começa meio-dia, né? Meio-dia e meia. Meio-dia. Não, hoje é meio-dia. Hoje começa Isso. meio-dia, mas o programa tradicionalmente vai ao ar sábados às 12h30. Nós vamos para o intervalo comercial. Estou conversando com Edgar e Eliane Bin. Quem quiser contato com vocês, tem um telefone, um site, um Instagram? Tem o site, né? www.edgarbin, Bin é B de bola, I de irmã, M de Maria.com.br e tem o site da Eliane, que é elianebin.com.br. São 2 sites. 2 sites. Okay? Ali tem todas as informações. E no Instagram estão com o nome de vocês. Mesma coisa, Eliane arroba... Bin. E o nosso canal também no YouTube é BIM91, tudo junto, né? BIM 91 junto. Que também tem todos os nossos programas e tem outras coisas que a gente grava lá também sobre esses assuntos. Muito bem, corre aí atrás do prejuízo, faz um Binflix. Gente, vamos para o intervalo comercial, Gostei. Daqui a pouquinho a gente volta. Binflix é bom. Estamos apresentando programa Mundial e Você, com Samira Chaine. Estamos apresentando programa Mundial e Você, com Samira Chaine. Não pensei Não nisso. sai. Estamos de volta. Hoje estou conversando com Eliane Bin, aqui ao meu lado, e Edgar Bin, do programa Mentes Além do Tempo. Quando? Sábado, meio-dia e 30. Isso, Hoje tem. Hoje começa ao meio-dia que eles vão fazer Um uma programa horinha de especial, programa. isso. Muito bom. Programa. Então, se aqui tá bom, lá pode ficar até melhor. Isso, continua lá conosco. Não tem a minha intervenção. Não. Maravilhoso. Programa Mentes Além do Tempo. O que vocês trazem nesse programa? A gente fala de espiritualidade, a gente fala de filosofia, a gente fala de expansão de consciência, Profundo, né? a gente fala de conceitos da constituição mental das pessoas, né? Como a partir dessa constituição a gente lida com os desafios da vida, com os relacionamentos. Bacana. Então, em outras palavras, né? Tudo isso para quê? Com que propósito? Para oferecer oportunidade de expansão de consciência. E junto com a visão sistêmica também, né? Muito das constelações, tudo. Que abrange muita coisa. Ajudar né? as pessoas a lidarem melhor com os seus desafios no dia a dia, sem necessariamente ter que recorrer a intervenções terceiras, né? Por conta própria conseguir seguir adiante, superar seus desafios, ter uma visão diferente da vida, né? De como as coisas acontecem. Precisamos, né? Porque às vezes acontece uma coisa aqui, não tem como pedir socorro para alguém, tem que ser, né? Exato. Eu comigo mesma, Isso. né? E a gente Que é procura expansão? dar essa estrutura mesmo para a pessoa emocional, espiritual, mental, né? E física para suportar os desafios da vida que vão acontecer. E para se autoanalisar também Sim. e entender Também. que tem um momento que é hora de falar assim, me ajuda. Tem muito. Tem uma Sim. questão aqui que eu preciso de um help porque não tá legal. Então tem alguma coisa escondida. E chegar nesse ponto consciente, sabe? Por Isso é o mais favor, importante, né? consciente, porque aí, se você vai para uma terapia com essa visão, a terapia prospera. Senão você faz Isso anos é- de terapia e não funciona. isso que é né? diferente. Precisa ficar lá 15, 20 anos e continua a mesma coisa. E tem terapia que não encaixa, Não né? encaixa. Parece que não sai do lugar. E- E outras, Vai. aqui eu não quero largar. Aqui. E a nossa, o que eu falo, a rádio, para mim, eu amo essa rádio, porque eu acho que auxilia tanto as pessoas. A gente já chegou a sair daqui da rádio, né, Edgar, receber mensagem, Samira. Pessoa assim, estou na estrada ouvindo o seu programa. Estava decidida a acabar com a minha vida. Gente, isso é tão Então, bom. até me arrepia. Uma coisa assim, gente, é olha, incrível. né? Meu, isso por si só, Só dela se eu falar desencarnasse hoje, fala, gente, eu já cumpri já é minha uma função. libertação, É. não é? Uhum. Porque Então- é uma libertação, né? Então, assim, E a você gente- saber que, assim, mesmo, né, só de ouvir, você trouxe alguma sementinha ali, que a pessoa deu um outro significado para a vida dela, isso é muito gratificante. Às vezes a tua voz, como chega, já faz aquela pessoa parar Pois ali é. no rádio e falar assim, eu vou ouvir. Ouvir. Isso não que é tem a legal, conexão, né? Isso que é o que encanta nessa, né? No rádio em especial. É você falar
sem a dimensão do que está acontecendo do outro lado, né? Isso. Em volume e em profundidade, né? Você não sabe quantas pessoas estão chegando, você não sabe que efeito que a tua fala está promovendo, mas alguma coisa está acontecendo, né? Então é isso que nos move, sabe? De estar na rádio, de estar tanto tempo aqui, porque faz toda a diferença, sabe? A Eliane atende, né, no Centro Espírita, né, fazendo atendimento fraterno, só que ali é 1 a 1, né? Olho no olho. Um por um. Aqui vai saber quantas Aqui pessoas não, estão, né? aqui- Quantas almas a gente está tocando, né? A gente Pois não é, tem a olho no dimensão. olho, mas a gente também fala para sabe lá Deus quantas pessoas. Não Né? tem essa Fora o mundo dimensão, invisível, né? Que está aí conosco e também está ouvindo. Com certeza. E às vezes está colaborando com a gente, Isso, com né? certeza também. Né? Muitas vezes Se está bobear, tá colaborando. trabalhando mais que nós. Está Né? trabalhando mais que a gente, né? Porque protege a gente de um lado, fala, Sim. faz a gente falar outras Corrige coisas. a gente. Corrige a gente. Exatamente. Até você vê, falando de limitação, né? Que você perguntou o que é expansão de consciência, eu acho que a gente pode ir por aí. Outro dia eu gravei um vídeo falando dos nossos amigos e inimigos espirituais que estão conosco o tempo todo. E eu tentei desconstruir um pouquinho essa ideia, assim, que é o obsessor, o espírito ruim que vai te atrapalhar. Não, gente, eles estão aqui, eles querem às vezes ser percebidos, eles querem auxiliar, né? Eles querem cobrar alguma dívida, né? Aí sim, de um resgate de vida passada, enfim. Mas a gente tem que perceber esses espíritos. E muitas vezes as religiões, principalmente o espiritismo, tudo bloqueou muito isso. Né? Então, só pode ter contato com o espírito na casa espírita. Né? Então, assim, é você ensinar a pessoa a perceber a mediunidade dela, a percepção dela, para ela lidar com isso. Colocaram até medo, né? Sim, nas pessoas. E isso até o próprio cinema, né? Fantasma, é sempre querendo te prejudicar. Né? Tem toda uma limitação criada, né? Para bloquear uma característica inata, uma característica de todo ser humano. Criar dependência. Né? Total. Para criar É dependência. como falar da mediunidade, né? Eu não tenho mediunidade, né? Mas cada um do seu nível, Outro dia cada uma um do seu pessoa chegou para trabalho. mim e falou, até nesse atendimento, falou, eu estou percebendo umas coisas, eu estou vendo, eu não quero. Eu falei, como assim? Eu não quero ser isso para minha vida. Eu falei, você tem 2 braços? Ela tem. Eu falei, você quer cortar um? Aí a moça deu risada. Eu falei, como você vai cortar uma coisa que é sua? Então, você tem que aprender a conhecer isso, como você trabalha com isso. Controlar e saber lidar, porque isso é seu. Né? Então, a gente não pode eliminar uma característica que é do espírito, né? Não, então, cada um tem o seu Então, nível, isso eu acho que é a expansão né? de consciência. Você começar a perceber outros paradigmas, outras formas, né? Não acreditar em tudo que foi falado, foi ensinado pra gente até hoje. Ver com naturalidade as coisas também, né? A gente é muito... se envolve muito, né? Como você falou, o medo, a gente se entrega para o medo, né? Pra O medo, quê, né? o medo é uma construção mental. Aqui, Você pensar de verdade, o medo não existe. Né? É. Então, o medo faz parte do mundo imaginário das pessoas. Né? Concretamente... Desde criança colocam na cabeça da criança de que tem que ter Sim. medo do bicho-papão. Até aquele medo que boi da falam, cara não, mas é bom ter preta, medo, sabe? né? Tem gente que fala, mas é bom ter um medo, porque ele O medo, em alguma medida, ele é protetivo da vida, né? Mas, assim, Isso de também forma tem uma muito limitação, restrita, muito pequena, né? Assim, Pode dar outro nome. e a gente assume isso como sendo uma verdade absoluta e pauta a Que, vida na a partir daí. verdade, quando você tem uma precaução, quando você é prudente com alguma Sim. coisa, isso é prudência, é cuidado. Mas isso não é medo. Pois é, não Então, saio à noite, né? aí eu vou ficar enraizando dentro de mim, Sim. que eu tenho medo de sair à noite, vai chegar, é o que aconteceu com a pandemia, né? Até hoje Sim. tem gente que não sai de Exato. casa por causa da pandemia, Exato. A gente atende gente no consultório com sequela desse período até hoje. né? Porque tá Não é nem da enraizado. pandemia, na verdade, foi do isolamento social. É o isolamento, a palavra é o isolamento. Porque às vezes nem é a doença, Não, né? é o isolamento. A hipnoterapia consegue trabalhar isso com Muito rápido. uma rapidez. Sim. Muito rápido. Com muita rapidez e com muita eficácia. Pegamos Todo um tempo tipo- A aqui. própria fobia, né? Fobia, sim. Fobia... Não existe técnica Tanto faz. terapêutica nenhuma, absolutamente nenhuma, que seja mais eficaz para o tratamento, por exemplo, de fobia do que a hipnose. A hipnose. É E ela é efetivo. muito rápida. Muito rápida e Pouquíssimas. muito eficaz. É. Né? E tem muita gente que não sabe disso e sofre profundamente com uma fobia
sem saber que pode resolver isso rapidamente e de forma muito natural, sem sofrimento. Aí, falando de medo, tem gente que fala que tem medo de ser hipnotizado. Mitos. Que também São mitos, né? Mitos, Porque é de novo. uma outra hipnose. não é outra hipnose. É que é colocaram. Não, uma a fan- é a hipnose de palco, fantasia. eu digo, né? Então, a hipnose de palco, ela, na minha opinião, ela é um desserviço ao tratamento com a hipnose, porque ela promove, em muitos casos, exatamente isso. Eu vou perder o controle, eu vou dar a senha do banco. Não existe isso. Não existe isso. A pessoa está o tempo todo A consciente. pessoa não vai Ela não faz esquecer. absolutamente nada. A pessoa não vai tirar que ela não roupa queira. na sua frente, nada. Isso Nada. é... O povo acha isso Acha também? isso. Freud acha. era hipnólogo, né? Freud Ele era começou, hipnose. né? Ele Aí começou? também tem uma conversinha sobre Freud, falando que o Freud não concordou. Freud era contra a contra a hipnose. hipnoterapia, não é isso? Não. É que ele não sabia hipnotizar. Não é que ele não sabia, ele se considerava um mau hipnólogo. Porque na verdade ele fazia Ele legal. fazia, Mas ele não mas acreditava ele não nele. acreditava. Por Tá. quê? O que acontece? Se você pegar a hipnose de palco, é um exemplo bom. O que o hipnotista no palco faz? Ele chama, sei lá, 10, 15 pessoas, aplica uma técnica e ali ele tria. Ele manda 8, 9, 10 embora e fica com 6, 5. Por quê? Porque na hora que ele aplicou a técnica, ele já percebeu quem é mais facilmente hipnotizável, quem está mais aberto para fazer o processo. O que acontecia com o Freud? Ele pegava gente que não estava aberta ao processo e gente que estava. Com o que estava dava certo, o que não estava dava Aí ele errado. achava ele atribuía a ele, né? Que não funcionava. Entende? E saíram falando que ele era uma farsa, né? Tanto que ele continuou depois, ele não usava com o nome de hipnose, mas ele fazia técnicas de Ele hipnose. usava muito técnica de Ele hipnose. acessava o inconsciente da Sim. pessoa. A psicanálise era um pouco disso. Você, através de técnicas, você vai conseguindo acessando o inconsciente da pessoa, Sim. né? E o que a gente estava falando sobre a justiça de Deus, né? Sobre essa coisa magnânima que é o universo. Se ele não tivesse achado isso, a gente não teria a teoria psicanalítica hoje. É verdade. Então, A justiça Tá Foi tudo divina. certo, foi bom que né? ele se achou Foi um mau ótimo. hipnólogo. Então entendeu? sempre está tudo certo, né? Sempre tá tudo certo. Isso é incrível. Vocês vão dar um curso de hipnoterapia? O Edgar tá para Eu vou dar, lançar, né? tô para Edgar, lançar, para tá anunciar um curso específico para profissionais da saúde e que vai abordar basicamente algumas técnicas da hipnose que são muito úteis para a prática clínica. Dá um exemplo. Exemplo, fobia. As fobias. Um médico que atende, por exemplo, um paciente que tem medo de lugar fechado e que não consegue uma fazer ressonância, não uma consegue. ressonância magnética. Isso é sério? Que precisa sério? fazer um determinado procedimento e tem medo de agulha. Não pode ver sangue. Então, A odontologia, né? Não. Tem muitos profissionais que Então. usam a hipnose para tratamento então a de técnica de controle de dor. de controle de Então, dor, tem, exato. tem pacientes que não podem ser anestesiados. Então, você usa a hipnodontia para fazer o tratamento dentário com a pessoa e ela Sensacional. passa pelo procedimento sem anestesia e sem sentir dor. E esse curso Sensacional. será dado pelo Edgar e pela Bárbara também, que ela é psicóloga, né? Uhum. E ela também vai levar, né, várias técnicas até para profissionais que também lidam com criança, adolescentes, tudo. Né? Criança para Tem criança para tomar uma vacina, tem que fazer um exame de sangue, é um problema. E a hipnose, assim, para criança super simples, ali consegue. A criança Sim. vai, tira o seu sanguinho dela, sem chorar, de Que boa. legal. É bem interessante. Muito bom. O vídeo Não tem agora- data ainda. Ainda não tem data, a gente está para lançar. Previsto, eu acho que para final de previsto, agosto, talvez, né? Início, meados de agosto, provavelmente a gente já vai estar começando as primeiras turmas. Maravilhoso. É só acompanhar, então, né? E tem o tratamento clínico Sim. que vocês Tem o tratamento, oferecem. sim. O tratamento com a constantemente. psicanálise e com a hipnose, no caso da Eliane, também com a constelação. Também. Aí você está incluindo a constelação, A constelação durante a... Que também pode ser feito numa hipnose. Na hipnose? É mesmo, né? Tá vendo? Fale-me sobre isso. Eu nunca pensei nisso. Não, porque tudo é um processo Uma mental. caixinha de surpresa, né? fazer uma entrevista, Então, assim, né? a constelação, seja em grupo, com bonecos, com objeto, o que está retratando? O que esse campo morfogenético, né? O que o inconsciente coletivo está trazendo de informação? Ele está acessando um campo mental, Ok. né? No processo de hipnose, você vai acessar esse campo mental. Então, você acessa e você pode colocar a programação que você quiser ali, desde que, como o Edgar falou, a pessoa tem que estar, tem que querer, né? Ninguém vai obrigar você a fazer uma hipnose e vai colocar ali para você alguma programação que você não queira, não é isso? Você tem que estar aberto para isso.
E aí, da mesma forma que o campo morfogenético vai apresentando as situações, o inconsciente vai trazendo informações. E, né, o inconsciente, as pessoas vão pensar, o mental, o inconsciente, as memórias estão no cérebro físico, né? A neurociência vai estudar o cérebro. Só que como a gente trabalha o ser integral, esse inconsciente vai além do cérebro. Né? Então, o inconsciente, o subconsciente, como alguns falam. É a diferença entre cérebro e mente. Isso. Então, assim... A mente está em tudo. A mente tem tudo. Então, assim, mesmo que a pessoa fale assim, mas eu não conheci meus avós, meus bisavós falando de constelação. Esse inconsciente sabe, porque tem as memórias do sistema todo, do sistema familiar todo. Então, ele vai acessar a informação do mesmo jeito que é feito presencial ali, com objetos, com bonecos. O inconsciente, gente, é riquíssimo. Que coisa linda. E pode acessar qualquer informação. Porque é uma grande caixa, né? E a gente nem falou do espiritual ainda. Pois é, olha, de vidas passadas, por exemplo. Que está aí, né? Todas essas técnicas podem ser trabalhadas. Se você entender que o espírito não morre, as diversas vidas vão acumulando uma sabedoria infinita. Numa única mente. Numa única mente. Num único inconsciente. Que está ali também guardado, porque aquela pessoa sofreu tanto e não consegue olhar para aquilo. E quando a gente tem essa expansão de consciência, a gente consegue também acessar todas essas informações. Sim. Cada um no seu nível, no contexto no nível da que a sua gente necessidade. Tá vivendo, né? As informações, elas surgem. Sim. E às vezes a gente não precisa estar nem hipnotizado e nem passando por um processo. Porque vem uma frase dita e fala assim, é isso, vem um despertar, né? E quando a gente está presente, 100%, a cada segundo presente. As técnicas têm essa finalidade, entende? Quebrar essa barreira que se estabelece quando a gente está no mundo da matéria, para poder ir para esse nível mais profundo, né, de presença efetiva. Né? A presença nada mais é do que você estar no seu nível mais profundo de consciência. Você está conectado com o seu superior. Então, todas as técnicas vão ter como propósito quebrar essa barreira da matéria para chegar nesse inconsciente. Até falando para algumas pessoas também, que outro dia eu ouvi isso, e né, aquela coisa, né, a pessoa não sabe e fala de uma coisa como se tivesse propriedade e coloca medo nas pessoas. Falando da hipnose, no caso de regressão de vidas passadas. Eu vi a pessoa falando, não faça isso. Você não sabe o que você vai estar trazendo, é muito perigoso. Só médicos fazem. Gente, olha que absurdo. E a regressão, isso que o Edgar falou, a hipnose às vezes te leva para uma regressão, até de vidas passadas. Se a pessoa acredita nisso, se ela não acreditar, vai até onde ela acredita. Né? Vai acessar só aquilo que precisa ser visto, como na constelação. Não vai revelar coisas... como se fala, supérfluos, sabe? Segredos. Né? Mentiras. Então, assim, a própria constelação tem segredos que não querem se mostrar e não vai ser mostrado. Tá? Não é para ser mostrado porque não tem consciência ainda. Tá? Não vai fazer. Então, numa regressão de vidas passadas, ou qualquer regressão que seja, no processo hipnótico, o profissional só acessa aquilo que vai ser contribuição para a pessoa ter uma melhora na questão que ela está trazendo. Se não for para isso, não é especulativo, não é... vamos ver, eu vou fazer uma regressão para saber que eu fui em outra vida. Não. Tem muito essa, né? Não, tem porque, infelizmente... Uma curiosidade, né? Mas não precisa saber. Não é isso. Não é isso. O tratamento, a eficácia do tratamento da fobia e o fato de você não submeter a pessoa à dor no tratamento de fobia tem esse lugar. Assim, se você procura o hipnotista para falar, quero descobrir por que eu tenho fobia de barata, você não vai saber. Por quê? Não vai saber. Não vai saber. O porquê não vai saber. Não. Eu vou acabar com a fobia, mas por que você tem a fobia, eu não vou saber nunca. Isso, né? E isso que é legal da hipnoterapia, que muitas terapias a gente sabe, que também são efetivas, né? Não desqualificando-se, mas que a pessoa tem que ter contato com a dor para ressignificar. A hipnoterapia não necessariamente você vai ter contato com a dor. E você vai ressignificar aquilo que está te paralisando. Coisas que você não fala, do nada você sai falando. Uma dor que está aqui, emocional, que você sempre escondeu, um segredo, de repente você sai falando porque teve uma cura. Isso. Sim. Isso. Coisa que muitas vezes a pessoa tem dificuldade de olhar, né? Ela se empodera para olhar porque a técnica oferece essa condição. Né? Eu já tive pessoas que me procurou para fazer, no caso de constelação, eu quero saber se a minha mãe fez um aborto. Desculpa, filha, aqui não vai ser, comigo não. Porque não é adivinhação. Não é. Eu falo, constelação não é oráculo, né?
banalizou também. Isso. Hoje todo mundo faz constelação para tudo. Eu vou trocar de carro, quero fazer uma constelação. Gente, vamos olhar. É mesmo? Então assim, vamos olhar para isso, para algo mais profundo, mais amplo, sabe? É algo sagrado mesmo. Não importa o que foi acontecido lá atrás, né? Se tem alguma coisa que está te paralisando, se você está sendo leal, né? Se fidelizando a alguém do passado inconscientemente, vamos olhar para isso, sabe? Então, assim, tem essa banalização da constelação de constelar para tudo. Eu falo, gente, não é oráculo. Eu não sabia Então, que estava assim, nesse pé. Então, assim, eu quero saber se minha mãe fez um aborto. E se ela fez? Onde é o seu lugar? Não é de filho? Então, fica no seu lugar. Isso vai te levar para a vida, isso não te bloqueia. Da onde vem essa curiosidade humana por perguntas não respondidas? Mas sempre pro negativo, repare. Né? Sempre pro negativo. É uma coisa, né, que parece que pulsa Repare, dentro. Vira uma obsessão. Todo mundo assim, fez regressão. Eu fui rainha, eu fui... Eu não, sei, todo mundo foi Cleópatra. Ninguém fala que foi um bandido, que foi, né, ali, que foi o cara que deu chicotada no escravo. Porém, né? se o nosso corpo dá algum sinal, muitas vezes a resposta está lá no passado. Sim, é isso. E o corpo sempre vai dar sinal. E é isso que nós estamos falando. Por isso que é matéria. É matéria, mas ele dá sinal não só da nossa mente aqui, dessa encarnação. Ele dá do seu ser espiritual como um todo. E ele vai dar sinal exatamente para assim, vamos lá, vamos olhar para isso. Tá na hora. Olha quantas encarnações você está fazendo. Senão você vai desencarnar e vai levar isso junto. Vamos aproveitar e resolver? Né? Aproveita. Sabe o que é duro? Tem gente que tem consciência disso e escolhe não mudar. Tudo bem, é uma Isso escolha, que é duro, tudo bem. Sabe? As pessoas têm consciência que o meu problema é com o fulano, mas não vai ser nessa encarnação. Mas aquilo alimenta a pessoa, né? Sim, com certeza. E assim, o que a gente faz nesse caso? Não tem que obrigar ninguém. Mas quando tem um problema, você trouxe uma questão, né? Muita gente tem problema com outras pessoas. Sim. Se há um problema com uma outra pessoa, não é melhor não ter um relacionamento com a outra pessoa? Muitas vezes não dá. Às vezes mora na mesma casa ou trabalha na mesma empresa. Mas o se retirar, o manter uma postura diferenciada, aí também é expansão de consciência. Também tem que ter a consciência, entende? Porque assim, às vezes a mudança, a separação não vem com a consciência. Então assim, a pessoa muda junto. Entende? A pessoa, ela vai para onde você estiver quando ela está aqui dentro. O problema é você tirar ela daqui. Tirar da vida é fácil. Eu vou mudar de cidade, país que eu não quero mais me encontrar com fulano. A pessoa está viajando com fulano. Vai junto. Vai dormir na mesma cama toda noite. Porque não sai, Porque não sai da da mente cabeça. da pessoa. Agora, se você está em comunhão... É obsessão, né? Sim, não deixa de ser. Auto-obsessão, tem várias. Quando você está em conexão com o seu eu superior, né, com todas as suas camadas do seu ser, você pode ver isso que você falou, perceber, falar, puxa, eu estou vendo que essa pessoa não está sendo contribuição para mim. E simplesmente, e naturalmente, Samira, não precisa nem ter o movimento de romper. Naturalmente, porque semelhante é semelhante. Se a pessoa já não está em conexão com aquilo, se afastam. Né? Então, as pessoas falam, puxa, eu tinha tantos amigos, agora todo mundo se afastou de mim. Aí você vai ver, essa pessoa está tendo esse despertar. Ela já não está em sintonia com aquele outro. É outra vibração. É outra vibração e está tudo bem. Então, assim, aqueles outros que se afastaram, em algum momento vão começar a perceber outras coisas também. E todo mundo Aí, nesse caso, tem que trabalhar o mudança. apego. Não é a questão da solidão, é o apego. Porque na hora que ela se desapegar do velho, ela abre espaço para o novo. Olha como as denominações são importantes, né? Porque muitas vezes a pessoa acha que está vivendo uma coisa, mas é outra. Chega no psicanalista, ele fala, mas não é isso. A psicanálise é a terapia da palavra. Né? É o falar, é o falar. né? E aí, quando você pega, como você falou, pessoas que não tem como, às vezes é mãe, pai, sei lá, que é um relacionamento muito complicado, o que você faz? O primeiro passo é aceitar aquela relação. E aí a gente entra nessas esferas espirituais, de reencarnações. Ninguém está por aqui, né? Eu gosto muito, a Cris Cairo fala, né? Ninguém nasce de barriga errada. E é isso. Pois é. Né? Então, assim, se está na mesma família, se está sendo obrigada, sei lá, se é filho único, só tem que cuidar do seu pai e da sua mãe, existe uma razão para isso. Então, procure olhar, por mais difícil que seja a situação, procure olhar o que você está aprendendo com isso. E como você pode mudar isso. E amenizar, né? Fazer a vida mais leve. Mais fluida, não gasta energia ali, vamos para outro lado. E tem coisa que não tem como mudar. O que a gente vai fazer? Não. E aí você vai se acabar na vida porque não tem como mudar?
Então, você tem que E se muitos flexibilizar acabam, também, né? Pois é. Para isso que o Gilberto falou. Você tem que se flexibilizar para outras possibilidades, nesse campo, diferentes possibilidades se manifestar. Então, quando você está presa naquela limitação e só isso, vai continuar criando mais aquilo, Com certeza. mais problemas. Acabando o programa, passa Pena, né? rápido, né? Mas daqui a pouco vocês vão falar bastante também. Daqui a pouco a gente vem. volta para Até, cá. vai, com certeza, vai ficando por aqui, ó. Já Nós- vai ali tomar um Nós café. vamos até falar sobre isso hoje, né? Sobre essa questão de Hum. pessoas difíceis que a gente não aceita. A gente, né? Esse A assunto gente é bom. né? Então, a gente vai explorar um pouquinho mais isso. Porque não aceitar é uma coisa, não é? A pessoa entende que tem que ser conivente. Não tem que ser conivente. Não, você só Tá. é diferente. É só entender que, né? E não tem o que Não fazer. tem como julgar o né? outro, não tem como, né? Com certeza. Vamos lá, quem quiser atendimentos, o meio mais rápido tem um WhatsApp. WhatsApp. Isso. A gente não atende telefone, tá, gente? Só por mensagem. Pra mandar mensagem. Tá? Para entrar em contato comigo, é só mandar mensagem pro 11 9 7563 3113. Tá. E para entrar em contato comigo é o 11 98420 9959. Vocês viram Tá, que é às tudo vezes- bem separadinho, não é? O É, trabalho é de um. junto. Né? Mas assim, o trabalho de Sim. um é comandado por esse Isso, um, o trabalho do isso. outro Sim. comandado pelo Isso. outro. Exceto quando é atendimento de casais. Aí tem! Tem. Ah, isso é um tema para um programa inteiro. Mande suas perguntas. E- Ai, que bom isso, hein? Sim, porque aí a gente tem, em algumas sessões, a gente faz um trabalho Uhum. juntos. E é muito legal porque tem os dois sexos ali presentes, né? O Uhum. masculino e o feminino. O que mais você ia falar? Não, acho que é isso. Eliane Bin no Instagram, Edgar Bin no Instagram. O nosso Acho que é o YouTube melhor BIM caminho. 91, tudo junto. Bin 91. Tem todos 91 nós- é quem nasceu em 91? Não, 91 é da Cabala. Ah, é da Cabala. O que cabalístico. é? 91 é o número de Deus, assim, que é... Ah, maravilhoso. Acessa tudo, né? Bem a nossa visão aí, além, né, do que a gente pode imaginar. É muito bom. Pegou papel e caneta? Corre lá. Para falar com o Edgar, código 11 97563 3113. 97563 3113. Para falar com a Eliane, código 11 98420 9959. Código 11 98420 9959. Isso. Muito obrigada. Adorei, Samira. Coisa Obrigada. boa. Valeu, obrigado, Samira. Valeu. Gratidão, Obrigado, valeu. obrigado Eu aos que agradeço. ouvintes por Valeu, acompanhar pessoal, a muito gente. Obrigada. Aquela super mensagem eles vão dar no programa ao meio-dia. Isso aí, vem conosco. Vem com Com a gente. certeza. Gratidão. Todo sábado com vocês, o horário original é o 12:30, o programa Mentes Além do Tempo com Edgar e Eliane Bin. Vamos fazer Adorei. um Binflix agora? Vamos. Gostou? Pode registrar. Binflix. Gente, Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto na segunda-feira, tem Mundial Podcast a partir das 16 horas. E sábado que vem eu tô de volta com você. Um ótimo final de semana. Você acaba de ouvir Programa Mundial